Olá, gente, muito boa noite. Boa noite, Nova Serrana, boa noite, Centro-Oeste Mineiro, aos internautas, os ouvintes, da Rádio 98 FM. Estamos transmitindo aí pela Rádio 98, a Rádio da Família de Nova Serrana. E esse conteúdo será também exibido através da TV Candidez de Divinópolis, canal 13 e também canal 29 para Nova Serrana e demais localidades. E hoje, como de costume, recebendo os melhores convidados, pessoas que sobressaem, fazem sucesso em suas respectivas áreas. Tenho o prazer, um grande amigo, parceiro, o prefeito tem sido referência, tem feito uma gestão de excelência, segundo mandato. Helder Correia, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todos os seguidores desse grande comunicador, Ângelo Máximo. Satisfação imensa em tê-lo aqui, para a gente falar um pouquinho da sua gestão, claro, falar um pouquinho da sua... sim. Trajetória de vida, Isso, eu tenho muita história para contar. É um prefeito conhecido, querido, tem é um grande profissional, uma pessoa muito querida na região, mas muita gente não conhece a sua trajetória. Poucas pessoas, eu falei muito, mas poucas pessoas. Fala um pouquinho da sua trajetória, prefeito. Quem é Helder Correia e como começou essa sua relação com a vida pública, ou seja... a prefeitura, com a gestão pública. Iniciou quando eu tenho 67 anos de idade, quando eu tinha 15 anos, naqueles tempos difíceis, que não tinha emprego, a gente tinha muita dificuldade. Então a minha mãe foi até a prefeitura e pediu emprego para mim e para o Rasteira. Sabe? Aí o prefeito falou, não, eu arrumo emprego para um. Aí eu fiquei na prefeitura, eu entrei na prefeitura Leandro Ferreira no dia 10 de setembro de 1970, sabe? E o Rasteira foi embora com os parentes para o Paraná. E lá eu fiquei. Do dia 10 de setembro de 1970 até hoje, eu fiquei fora duas gestões, que foi 2005, 2008 e 2013, 2016. Então eu falo que eu tenho 44 anos de vida pública. Muita coisa, muita experiência. Bastante estrada. Isso foi em que ano, prefeito? 1970. Meu primeiro dia de trabalho na prefeitura foi no dia 10 de setembro de 1970. Gostou da experiência? Eu gostei, tanto é que eu estou até hoje. Tá, mas aí na época o prefeito não era o Rasteira. Não. Vamos lembrar quem era o prefeito. Na época era o senhor Raul Ribeiro, aí era Raul Ribeiro, Leandro Ferreira e Benjamin Martins do Espírito Santo em Nova Serrana. O Benjamin? Isso. Mas só veio trabalhar. Benjamin foi prefeito de Nova Serrana? Foi, Benjamin foi prefeito de Nova Serrana na década de 70, E Raul Ribeiro e Leandro Ferreira. Sim. Tanto é que a nossa estrada hoje, a nossa rodovia do Padre Ibério, quem construiu aquela estrada foi Raul Ribeiro e Benjamin. Raul Ribeiro e Leandro Ferreira e Benjamin em Nova Serrana. Eles falam que o Raul Ribeiro entrou com um pouco de dinheiro e o Benjamin entrou com dinheiro e um trator de esteira e um caminhão de carroceria. Trator, na época, era... desbravou essa estrada aí, ligando Leandro Ferreira a Nova Serrana, porque naquele tempo a gente passava por Boa Vista, ia lá no Peão, perto de Cusão Pará, saía em Boa Vista, saía em Nova Serrana. Então foi um progresso para a época. Certo. Como você avalia a sua gestão? Segundo mandato, né, prefeito? Segundo mandato, A sua gestão é um sucesso, Ô, Ângelo, eu falo o seguinte, sabe, eu sou um homem de muita sorte. E nós, com esses governos que estão aqui hoje, Zema e Bolsonaro, vale a pena ser prefeito. Eu falo que vale a pena porque a gente tem condição de cuidar do básico e tem condição de investir. Quer dizer, eu acho que o importante num prefeito é melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. E hoje nós temos condições. Mas o primeiro mandato foi terrível. O Zema até fala que ter prefeito que renunciou, ter prefeito que suicidou, e foi verdade. Porque nós, no primeiro mandato, 2017, 2020, nós pegamos Pimentel, PT, no governo, foi um desastre, porque ele deixou de repassar as verbas constitucionais do município, para IPVA, Fundeb e ICMS, e o município sobrevive disto. Nós ficamos numa situação de calamidade. Eu acho que eu não renunciei e nem suicidei, porque eu tenho muita experiência, então eu estou calejado, então a gente passou por isso. E esse repasse comprometeu muito alguns projetos, prefeito? Acabou com o município. O município, eu não sei nem como que nós sobrevivemos nessa época, nesse período, 2017, 2018. E com a chegada do Zema, ele assumiu o compromisso, pegou um estado todo espatifado, ele assumiu o compromisso através do Ministério Público, com a AMM, com o Gilvan, e fez um acordo e devolveu para os municípios todo o recurso que foi surrupiado pelo Pimentel. Foram 7 bilhões de reais. Ele terminou de pagar agora em setembro. E agora, em janeiro, ele já fez mais um outro acordo com o município, verbas retidas também do governo passado, verbas de saúde, que foi também aproximadamente 7 bilhões, e que já começou a repassar para os municípios.
Cumpriu, então, compromisso feito, compromisso cumprido. Cumprido, religiosamente cumprido. O senhor também está confirmando de que a gestão do Pimentão, então, foi desastrosa? Foi desastrosa, né? Porque, assim, ele reteve o recurso constitucional, que é dinheiro que não era dele, dinheiro que é do município. Ele reteve e o município ficou a ver navios, né? Esse funcionário público, né? Eu até vejo, assim, o funcionário público, às vezes, que eu também sou professor. Eu sou professor de matemática aposentado, trabalhei 36 anos no Estado, né? E eu falo assim, eu admiro muito o Zema, que foi um governador que quando, no tempo do Pimentel, a gente não sabia nem se recebia. O Zema entrou, né, dividiu o nosso pagamento em 2 parcelas, depois de um certo tempo ele passou a pagar religiosamente no 5º dia útil do mês, né, e deu para nós um acréscimo de 10%. Então, assim, eu vejo às vezes até professor falar mal do Zema, eu acho que é injusto, é muito injusto. E veio do setor privado, né? Não tinha experiência nenhuma com gestão pública. Justamente, mas é um grande gestor, né? E ele colocou secretário, né? Secretário com processo seletivo, não tem nada, nenhum secretário de cargo político. Quer dizer, ele fez um processo seletivo e colocou o secretário no Estado. E quem usa desse método também é o Bolsonaro, né? Sim, Bolsonaro também é um grande presidente. E por incrível que pareça, nós dois somos na mesma idade. Eu nasci dia 21 de março e ele também, no dia 1955. Eu e Bolsonaro nascemos no dia 21 de março de 1955. Nós temos a mesma idade. E como começou essa sua simpatia pelo presidente? A simpatia, mas porque a gente é brasileiro e quer o bem do Brasil. Então, essa simpatia começou quando o governo entra, né, e desmancha aquele problema de roubalheira, que é a confusão, estatal dando prejuízo, aí, de repente, o Brasil começa a melhorar, mesmo na pandemia. Por exemplo, os municípios, Bolsonaro não faltou hora nenhuma com os municípios. O RPM, sabe o que ele fez? Ele pegou o 2021, que aquela história do fica em casa, né, que eu também nunca pensei em ficar em casa. A gente tem que conviver com a realidade e trabalhar, né? Então, assim, ele comparou o RPM de 2021 com 2020 e repassou para nós, assim, a diferença, porque caiu demais a receita, né? Ele repassou todo mês, ele repassou o mesmo valor que foi repassado em 2020. Então, os municípios nós não tivemos problema de recurso financeiro com o Bolsonaro na pandemia. Isso não é propaganda enganosa, né? De jeito nenhum, eu sou realista, né? Eu falo a verdade, eu não tenho... Você fala assim, me falou ali na antessala que ser prefeito com o Bolsonaro está sendo maravilhoso. Eu falo que ser prefeito com esses governos que estão aí, Zema e Bolsonaro, vale a pena, é gratificante. Porque antigamente, eu tenho um irmão Rasteira que foi prefeito na Feira 4 mandatos, 2009, 2012, eu lembro disso com muita tristeza. Rasteira foi um cara que sofreu demais, porque não tinha recurso no tempo da Dilma, né, do PT, não tinha recursos para pagar funcionário, sabe? Então foi um tempo assim, de muita tristeza. Tá certo. E a nossa cidade está tranquila? Leandro Ferreira, hoje, Ângelo, eu vou deixar, nós vamos deixar, né, eu vice-prefeito e a nossa gestão lá, nós vamos deixar Leandro Ferreira muito melhor do que nós pegamos. Uma cidade que hoje tem saúde de qualidade, né? Nós temos um plantão médico lá, uma equipe médica de 7 horas da manhã às 19 horas, eu já assumi o compromisso, se der Bolsonaro nesse governo, no dia 1º de março, na comemoração do 60º aniversário de Leandro Ferreira, mais um presente, plantão médico 24 horas. Educação, né? Leandro Ferreira, com 59 anos de existência, né, não tinha uma creche. Então, assim, criança de 0, 1 e 2 anos jamais teve assistência do poder público. Nós conseguimos construir uma creche lá, no contrato com o FNDE, o município assumiu uma das melhores creches da região. Hoje nós pegamos todas as crianças de 6 meses, 1 ano e 2 anos, mais a pré-escola. Parte da creche, né? A creche em tempo integral e parte da pré-escola em tempo integral. É comum, é de praxe o prefeito escolher uma área que ele se identifica mais para atuar, né? Mas a saúde não tem como escapar, né, prefeito? Saúde, educação, saúde, educação, isso, claro. Claro. Né? Política pública é responsabilidade de prefeito, não é responsabilidade de governo, é responsabilidade do Estado. Né? Então, assim, eu que sou prefeito, é responsabilidade nossa, né, de cuidar bem das políticas públicas. Né? A educação, por exemplo, quer dizer, a gente até tem prefeito que faz aquela despesa. Educação é investimento. Então, a Leandro Ferreira faz um grande investimento em educação. Saúde, né, também, quer dizer, hoje Leandro Ferreira também melhorou muito a nossa saúde, igual eu já te falei aqui, né, a nossa unidade de saúde, ela funciona todo santo dia, de 6 horas da manhã às 19 horas.
Certo, uma equipe maravilhosa, né? Quem é o seu secretário de saúde hoje? Eu tenho uma turma muito boa, são pessoas que identificam comigo e não trabalham fazendo política partidária, eles falam assim, política pública. Eu tenho a secretária de saúde lá que chama Mariana, ela é enfermeira, é uma menina excelente de serviço e trabalha, ela é técnica, né? Ela é conhecedora de saúde e trabalha como gestora. Maravilha. E na educação também, tudo, graças a Deus. Eu tenho uma turma muito boa de serviço. Hoje, Leandro conta com indústrias calçadistas? Sim, Leandro Ferreira também é outra cidade também que eu falo assim, a logística de Leandro Ferreira, Ângelo, ela é diferenciada, né? Hoje, por exemplo, nós não temos problema de desemprego em Leandro Ferreira, muito pelo contrário, falta mão de obra. Porque nós temos, hoje Leandro Ferreira tem indústria de calçados, tem muitas bancas de pesponto, a zona rural hoje voltou a funcionar, né? Nós temos lá fazendeiros lá com criação de bois, tiração de leite, então Leandro Ferreira é um grande produtor de gado de corte e de leite. A principal fonte de receita, então, seria o quê? O calçado também, não? Sim, quer dizer, nós sobrevivemos... O repasse do governo federal. Eu falo assim, nós sobrevivemos mais do FPM, né? E o Brasil, como o Brasil hoje, eu falo que o Brasil está bombando, né? O PIB está crescendo, a inflação está caindo, o emprego está aparecendo. Com isso, a gente participa do bolo, né? Quer dizer, essa participação do bolo ajuda. Mas nós temos ICMS, nós temos IPVA, né? Então, assim, a gente... Um país, né, sério, igual está esses governos aqui, dá para trabalhar bem. O senhor falou a questão do bolo, participa do bolo. O Rio Grande do Sul não concorda muito com essa divisão aí, né? Não, sim, é claro que assim, quer dizer, a divisão ela é injusta, né? Mas mesmo assim, com o Brasil que está funcionando, com um governo sério, né, que acabou com a roubalheira, o dinheiro chega, quer dizer, a parte do município ela chega, mesmo que ela é pequena, né? Ela é pequena, mas ela chega no município e dá para trabalhar. Meu amigo Gaspar, você não está me atendendo, Gaspar. Você não está me atendendo. Você deve estar bêbado de novo, né? Só fica bebendo, vida boa. Entra aí, me ajuda aí, que a transmissão parece estar atrasada, mas estamos ao vivo, está tudo ok. O prefeitão está aqui. Entra para nós aí, me ajuda aí, amigo. Pois é, rapaz. Prefeito, em curso hoje, obras, o que o senhor está dando foco assim? Ô, Ângelo, hoje, né, os municípios hoje têm condição. Né, tem condição de fazer o básico e fazer bem feito, e hoje eu falei aqui, saúde, educação, infraestrutura, né? A gente, hoje, Leandro Ferreira tem várias frentes de trabalho. Por exemplo, na entrada da cidade, nós estamos investindo R$1.200.000, com pista de caminhada, um trevo com a rotatória bonita numa avenida de chegada da cidade, né? Iluminação, nós pegamos ali na rodovia que chega em Leandro Ferreira, né? O município desafetou 1 quilômetro, então é de responsabilidade do município, todo com iluminação de LED, sabe? Nós temos o espaço de eventos lá, que é cultura, né? Turismo. O senhor conseguiu fazer o parque de exposição? Não, nós é outro nome? Nós chamamos lá de espaço de eventos, né? Onde assim, fica, prefeito? Oi? Onde que fica isso? Fica atrás da igreja, né? Então, assim, um espaço lá de mais de 6.000 metros quadrados, né? Todo asfaltado. Nós estamos fazendo uma cobertura lá, estrutura metálica, de 500 metros quadrados, né? Banheiros e alvenaria. Hoje nós colocamos lá uma caixa, que é um reservatório de água, de 30 mil litros de água. Então, assim, é um espaço, iluminamos o espaço. Então, assim, é um espaço excelente. Até o Mauro Silva falou para mim que é o melhor espaço da região. É uma estrutura profissional. Isso, é uma estrutura de festas e eventos. Na Ilha Feira, que tem muita festa, né, que é uma cidade religiosa, de turismo religioso, então, assim, lá merece e precisa de um espaço para eventos. No esporte, né, nós temos um estádio municipal muito bom, nós estamos irrigando todo isso lá, no padrão Mineirão, em Belo Horizonte. Né, o polo esportivo está sofrendo uma reforma geral, mudou a cobertura, tudo que vai custar, eu acredito que vai ser em torno de R$800 mil. Maravilha, hein? Na zona rural, né, Gentil, por exemplo, nós estamos fazendo... E as estradas rurais também, que o pessoal... É uma reclamação muito comum, né? Hoje, graças a Deus, Leandro Ferreira, assim, as vias de acesso são muito boas, né? Na comunidade Gentil, nós estamos fazendo um calçamento lá, que vai ficar em aproximadamente R$700 mil. Então, a comunidade vai ficar toda calçada. E nós, quer dizer, nós vamos fazer muito mais para Moinhos. Né? Moinhos, se Deus quiser, nesse mandato, vai iluminar toda lá a comunidade. Nós vamos asfaltar a comunidade, vamos reformar lá o posto de saúde. Então, assim, nós vamos deixar Leandro Ferreira, Ângelo, bem melhor. Um brinco. Um brinco, isso. Como diz o Gustavo Braz, um luxo. Esse carinho das pessoas para com Leandro Ferreira, tem a questão religiosa, é um povo ordeiro, simpático, né, prefeito? Claro, Leandro Ferreira é um pessoal, né, um pessoal honesto e trabalhador. Né? E Leandro Ferreira é uma cidade que recebe, né, turista de várias regiões. Por exemplo, no domingo, por exemplo, nós temos um padre lá hoje, o Padre Adão, um excelente. Parece que ele foi para Leandro Ferreira, até fala assim, que ele foi selecionado para ir para Leandro Ferreira. Porque Leandro Ferreira é uma cidade diferenciada, né, que é a terra do Padre Libério.
Então, no domingo, por exemplo, nós temos uma missa às 8 horas, uma às 10 e uma às 7 horas da noite. Todas as missas. Então, a das 10, por exemplo, a igreja não comporta os fiéis. Então, esse espaço de eventos, por exemplo, que nós construímos, hoje já serve até para estacionamento dos turistas. Domingo, igreja Todo lotada, domingo, né? a igreja lotada, e esse espaço atrás da igreja, onde a gente sempre promove os eventos, né, serve de espaço de estacionamento para os turistas. Padre Adão? Padre Adão. É o pároco de Leandro Ferreira. Isso, excelente. Ele vem sempre aqui no escritório. Isso. Ele grava o programa aqui na Márcia. Ele também gosta de uma rádio, né? Ele tem um programa lá em Cláudio. Né? Esse programa é gravado. Muito simpático, padre, né? Muito, muito, muito. E assim, um padre assim, devoto mesmo. Ele é um padre religioso mesmo. Padre religioso. Isto. Passaram por lá grandes padres, né? Vamos relembrar? Já passaram, né? Eu falo assim, Padre Ibério, quer dizer, Leandro Ferreira, quem morou mesmo em Leandro Ferreira foi Padre Ibério, né? Eu falo que deve ter sido mais ou menos uns 20 anos. Que chegou lá na década de 40, assim, bem no início da década de 40, e foi para Pará de Minas já em meados da década de 60. Então, assim, ele foi porque já estava muito velho, muito idoso, né, debilitado, e o pessoal de Pará de Minas tinha um carinho muito especial por ele, levou ele para Pará de Minas. A partir daí, né, Leandro Ferreira não teve assim, um padre que morasse em Leandro Ferreira. Então, sempre tinha um padre que cuidava da paróquia de Leandro Ferreira e da paróquia de Conceição do Pará. Depois veio para morar mesmo, foi Padre Adelmo. Padre Adelmo morou em Leandro Ferreira 11 anos. Depois veio Padre Guilherme, que morou 6 anos, e hoje Padre Adão. E Padre Adão chegou lá, que já tem mais de um ano que ele está em Leandro Ferreira. A importância de ter o padre no dia a dia, o prefeito? O Leandro Ferreira é muito importante, né? Porque Leandro Ferreira tem um padre lá, tem um santo lá, que nós até já chamamos de santos, que é o Padre Ibério. Né? Então, assim, a igreja é muito movimentada, o turismo religioso do Leandro Ferreira ele é muito movimentado. E não movimenta só a igreja, nem movimenta o comércio também. Restaurante, pousada, né? Lá Tem pousadas, prefeito? Tem sim. Ah, é? Tem. Tem lá o Gu, né? Que tem pousada. Hoje nós temos, eu acho que deve ser uma das melhores pousadas da região aqui, que é a Docas. Né? Então, assim, muito boa. Mas, tá certo. Então está no caminho certo, né, nossa querida e simpática Leandro Ferreira. Sim, tá. Mas aí, o senhor apoiou lá alguns candidatos nesse último pleito, né? Nós apoiamos. Só não importa citar, não, né? Não, a votação foi interessante. Eu gostei muito do resultado. Que o senhor representou, Leandro Ferreira. Gostei muito do resultado. Fábio Avelar, por exemplo, é o nosso deputado aqui, que é o nosso vizinho, né? Diz que até o parente mais próximo, diz que o vizinho é o parente mais próximo, não é isso? Uhum. Então, Fábio Avelar, por exemplo, ele ficou lá com 30% da votação para o deputado estadual. Ele teve 956 votos. E é o meu candidato, é o nosso candidato, meu do vice-prefeito. O senhor sempre elogiou muito o Fábio, né? Fábio é excelente, é um grande deputado. Depois nós tivemos lá o deputado federal Domingos Sávio, que é o deputado que mais ajuda o Leandro Ferreira. Todo o asfalto que nós colocamos em Leandro Ferreira até hoje, 90% foi recurso do Domingos Sávio. Então eu não podia deixar de apoiar o Domingos Sávio. Ele teve lá 18,07% da votação. Em voto, assim? Esse equivale a 435 votos, né, deputado federal. Nós apoiamos o Marcelo Aro porque eu identifico muito com o Marcelo Aro. Mas isso não é do Bolsonaro, prefeito. Isso não é do Bolsonaro. É do Zema. Ele é indicado do Zema, né? É o candidato do Zema. E o Zema, quer dizer, eu não podia deixar de atender um pedido do Zema. Marcelo Aro foi convidado pelo Zema, ele é um deputado federal de segundo mandato, é um cara, um bom político, né? E o Zema pediu, então eu fiz questão de trabalhar para ele. Foi difícil, porque nós temos o Cleitinho aqui, que é da região, né? Cleitinho saiu lá, saiu bem na frente do Leandro Ferreira. Mas nós conseguimos colocar o Marcelo Aro em segundo lugar. Ele saiu lá com 450 votos. Votação expressiva, né? Sim, uma votação expressiva. Qual o número de eleitores em Leandro? Leandro Ferreira, eu acredito que deve ter votado uns 2.500 eleitores, mais ou menos. Quantos habitantes hoje? 4 mil? Leandro Ferreira, hoje, eu considero que Leandro Ferreira tem 4 mil habitantes. Agora, eleitores, tem em torno de 3.300 eleitores. Cidade pequena é fácil de ser gerida? Hoje eu falo assim, que tudo é proporcional. Eu acho que assim, as dificuldades são as mesmas. Né? Quer dizer, eu acho que de administrar Leandro Ferreira e administrar Belo Horizonte, a diferença é na proporcionalidade. Né? Então, tem todos os problemas de uma cidade grande. Né? E a gente tem poucos recursos, né? Porque eu falo assim, uma cidade grande tem secretarias, tem secretário, tem subsecretário. Leandro Ferreira, não tem? Não, uma cidade grande tem, né? Que eu falo assim, né? E Leandro Ferreira é uma cidade secretário e subsecretário. Que hoje nós trabalhamos lá com a Secretaria de Saúde, Educação e Obras, só. Em relação a senhor falar a questão religiosa, eu acho que não vou dar conta de colocar aqui no ar, mas eu vou colocar o vídeo. A Eduarda, que é do Sul, é uma grande profissional, é arquiteta,
ela vai fazer uma pergunta aqui para o senhor sobre a questão do Padre Bério. Sim. O pessoal tem um carinho, né, um respeito Sim. pelo padre. Eu vou tocar aqui no ar. Cadê a voz do... Muito feliz. Vou voltar aqui. Oi, Eduardo. Olá, boa noite, boa tarde. Boa tarde. Muito Boa feliz noite, de né? estar participando mais uma vez aqui do programa. Me chamo Eduarda, para quem não me conhece. E eu gostaria de perguntar para o senhor prefeito como que está os trâmites, né? Como que está a papelada para a beatificação do Padre Libério. E outra coisa também que eu acho interessante é a estrutura da cidade. A gente sabe que a cidade recebe muitos turistas já, né? Já recebe muitos fiéis por causa do Padre Libério. E se pretende aumentar essa parte turística da cidade, melhorar a estrutura da cidade, hotéis, restaurantes, cafeteria, se pensa em investir nessa área justamente por causa do Padre Libério para receber melhor as pessoas que estão vindo para ver ele, né? Para ver a cidade dele. Sua resposta Eduarda Cipriano. Boa tarde, Eduardo. Eduardo é de onde? Eduardo é daqui, mas é do sul, né? Mas está residindo aqui há muito tempo. Eduardo, assim, sobre religião, né? O padre Adão, que é o nosso pároco lá de Leandro Ferreira, ele sempre fala de Padre Libério. E eu frequento a igreja, todos os domingos às 8 horas eu vou à missa, e ele fala muito, ele reza muito pela beatificação do Padre Libério, né? Então, assim, ele falou que o Padre Libério, para chegar a santo, ele vai passar por 4 etapas. Ele está numa primeira etapa que é servo de Deus. Né? Ele tem falado para nós lá que o bispo vai para Roma agora em outubro e é muito provável que o Padre Libério vai subir mais um degrau, que vai ser venerável, né? Para depois, para beato e depois santo. Agora, quanto à estrutura, assim, a administração tem preocupado muito, né? Assim, melhorando a entrada da cidade, um espaço lá de eventos, né? Onde estacionamento de veículos. Agora, na parte de hotelaria é mais particular, né? Mas nós temos um convênio com o Sebrae, que está trabalhando muito mesmo com as pessoas que trabalham no comércio. Então, nós temos trabalhado muito nesse sentido de melhorar, assim, de qualificar as pessoas, né, para melhorar. Mas Leandro Ferreira, por ser uma cidade pequena, por exemplo, na parte de restaurante, por exemplo, não deixa muito a desejar, não. Já dá para atender bem as pessoas. Agora, na parte de pousada de hotelaria, é que é menos. Mas tem pousada lá, tem pousada lá de primeira lá em Leandro Ferreira. Para amanhã, para o futuro, assim, o senhor pensa em implantar algum projeto grandioso que possa melhorar a vida, ainda mais a vida das pessoas, dos leandrenses? No geral, assim. No geral, sonho do prefeito Helder Correia. O sonho do prefeito Helder Correia de Freitas é deixar Leandro Ferreira bem estruturada. Leandro Ferreira já é bem estruturada e mais ainda, né? Por exemplo, né, hoje, por exemplo, foi luta, né, que iniciou com rasteira, hoje a Copasa, por exemplo, a Copasa assumiu a água, Leandro Ferreira e o esgoto, e está terminando. Então, assim, agora, no mês de outubro, eu acredito até em outubro, por exemplo, todo o esgoto Leandro Ferreira vai ser tratado. Então, assim, eu acho que isso é uma evolução muito grande. Com certeza. E assim, na parte de infraestrutura, eu quero deixar Leandro Ferreira todo asfaltado, né? E assim, a parte de saúde, né, com plantão médico 24 horas, a nossa unidade de saúde já fica na praça, ela é muito bem estruturada, né? Na parte de educação, nós vamos deixar lá toda criança de 0, 1 e 2 anos numa creche com tempo integral, e 4 e 5, 3, 4, aliás, 0, 1 e 2, 3, tempo integral, 4 e 5, tempo integral e meio expediente. Antes, eu frequentei muito Leandro Ferreira, tenho amigos... As ruas não eram asfaltadas. O senhor conseguiu asfaltar algumas? Hoje, mais da metade de Leandro Ferreira já é asfaltada. Era de quê? De calçadinha para calçadinha. Isso. Né? Hoje, mais da metade de Leandro Ferreira já é asfaltada. A região central está toda asfaltada. E eu vou te falar uma coisa, sabe, Ângelo? Assim, se o Brasil continuar nas mãos de quem está hoje, com o Bolsonaro, eu garanto para você que nós estamos no caminho certo e eu vou deixar a Leandro Ferreira toda asfaltada. Quando se fala na volta do PT, qual é a impressão, o sentimento do senhor? Eu sinto mal, eu sinto calafrio porque eu convivi de perto, né? Então, assim, quer dizer, a esquerda, né? Toda a gestão PT, na maior parte eu estava presente na prefeitura, não como prefeito, mas como servidor público da prefeitura, né? E como meu irmão foi prefeito, então, assim, eu vivenciei de perto. É um tempo que eu, sinceramente, não dá para voltar.
É muito difícil. E as pessoas que insistem em votar na esquerda, o que o senhor acha que acontece? Eu acredito que as pessoas, uma grande parte das pessoas, assim, tem uns interesses. É claro que a mídia, a esquerda, ela tem o interesse dela, né? O artista tem o interesse dele. Agora, as pessoas do nosso nível, eu acredito que seja falta de conhecimento. É ilusão, falta de conhecimento. Né? E o estudante é aquele que a faculdade doutrinou. Ele é doutrinado pela faculdade. As pesquisas, na sua opinião, elas influenciaram no resultado? Eu acredito, acho que foi o maior crime eleitoral que aconteceu no Brasil. Então, essa Datafolha, por exemplo, esse PEC, são 2 institutos de pesquisa que, sinceramente, se o Brasil fosse um país sério, eles estariam presos. Porque a gente induz... Foram tendenciosos. Tendencioso, porque a pesquisa influencia, né? Eu conheço muita gente, quantas vezes a gente ouve as pessoas assim, eu voto na pesquisa, né? Quer dizer, então, fulano vai ganhar, eu voto no fulano. Então, assim, eu acho que foi o maior crime eleitoral cometido agora, que nós vivenciamos nesse primeiro turno. O que o senhor acha que vai fazer a diferença nesse segundo turno? Tirando essa questão das pesquisas, continuam as pesquisas não, né? Continua, já deu um resultado mais próximo, né? Uma margem de erro de 10% é gritante, né, prefeito? Muito gritante, né? Porque, quer dizer, a gente que é confiável, e como diz outro, tinha o Datapovo na rua, né? Então a gente tinha aquela esperança que Bolsonaro ganharia em primeiro turno ou que chegaria ao segundo turno. Porque a Datafolha colocava aí com 36%, né? O Lula com 51%. Né? E Bolsonaro chegou a 43% e deu o segundo turno. O Bolsonaro então, assim, sempre ficou na margem dos 44, né? 44, 45? Sim, 44, 43, qualquer coisa. O pessoal está achando ruim aqui, ó. Mas cada um, né? Claro, da maneira... Democracia é isso, né? Democracia é isso, liberdade. Liberdade de expressão, E eu né? falo com toda liberdade, né? Hoje vale a pena ser prefeito, porque os municípios têm dinheiro, porque o Brasil está funcionando. O senhor pontuou algumas questões em relação ao Bolsonaro. O que mais te chama a atenção, não sei se eu fiz essa pergunta, no presidente Bolsonaro? O povo reclama muito da maneira de comunicar, né? Comunicar, quer dizer, cada um tem o seu jeito muito de comunicar. duro, eu né? também, às vezes, eu tenho que ser grosseiro, sabe? Mas eu sou brasileiro, eu quero o bem do Brasil. Né? E o senhor se acha grosseiro? Só falou que eu acredito que sim. Tem hora que a gente é muito ríspido e fala a verdade. E às vezes as pessoas não gostam da verdade. Né? Eu não me preocupo com o que o Bolsonaro fala, não. Eu me preocupo mais com o Brasil, entendeu? E eu vou te contar uma coisa. O maior câncer de um poder público chama corrupção. A corrupção mata. A corrupção mata e mata mesmo, sabe? Então, assim, hoje o Brasil é um país... Né, que cresce, não é eu que estou falando, é o FMI que fala, né, que o PIB está crescendo, a inflação está caindo, né, o emprego está aparecendo, né, a economia está funcionando, as estatais todas dão lucro, eu falo assim, até o Correio dá lucro. Com Covid, né? E guerra, né, ao mesmo tempo. Com Covid e guerra, isso, né, quer dizer, nós passamos por uma crise de Covid aí, que foi uma coisa séria, guerra, né, então assim, eu falo assim, já imaginou, né, o Brasil na mão da esquerda com essa confusão toda? Como é que estaria um prefeito? Uma prefeitura igual a nossa. O senhor imagina, o que o senhor pensa que estava acontecendo assim? Eu imagino que a situação era crítica, né? Igual quando fala assim, quando atribui a Bolsonaro que foi ele é genocida que matou, né? Que ele matou muita gente no Brasil. E nos outros países foi ele que matou também? Né? Por exemplo, a Itália, por exemplo, foi um dos países, na proporcionalidade, foi um dos países que mais morreu gente. É um país do primeiro mundo. Né? Nos Estados Unidos morreu gente também. Né? Então, assim... Eu não posso atribuir. Outra coisa, por exemplo, não faltou recurso. Durante a pandemia, não faltou recurso. Leandro Ferreira, por exemplo, não tinha um plantão médico de 7 horas igual nós temos hoje, mas quando iniciou a pandemia, nós tivemos condição de montar lá um consultório exclusivamente para Covid-19. Não faltou recurso nenhum dia. E os desvios por parte de governadores? Deixa eu falar que foi feio, né? O senhor pode falar com propriedade, o senhor está no setor, né? Feio, Outra coisa, o Brasil fala que o Brasil foi o segundo país de vacina, e vacina leva 1, 2, 3 anos para fazer uma vacina, e chegou, pelo menos que as noticiárias que o primeiro país que vacinou foi os Estados Unidos, segundo foi Brasil, não vacinou quem não quis. E não faltou. Então não faltou empenho por não parte faltou. do Da parte do governo federal, não faltou. Não estava não é comprovado que fala, né? A vacina. Quer dizer, comprovada. Aquelas né? alegações, por exemplo, quer dizer, a vacina não era comprovada, né? Não tinha o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde. Certo. Né? Foi um palanque, né? Foi. O Fica em Casa. Da oposição. Por exemplo, o Fica em Casa, o senhor acha que no momento ali. O Fica em Casa, o Ângelo. A imprensa colocou amedrontou todo mundo, né, prefeito? Eu falo assim, mas tudo, quer dizer, tudo tem um retorno, né?
Por exemplo, quando iniciou a pandemia, tinha um tal de fica em casa, né? Quer dizer, usou e abusou das leis aí, ó, prendeu gente, né? Fechou comércio. Quantas pessoas suicidaram, quantas pessoas perderam o comércio, passou fome. Em Leandro Ferreira, nada disso existiu. Todas as pessoas trabalharam. Nós não tivemos condições, às vezes a gente não podia liberar tudo, porque eu tinha Ministério Público, tinha Justiça ensinando a gente. Mas Leandro Ferreira foi uma cidade diferenciada. Ninguém ficou em casa por ordem de prefeito. A oposição, então, usou desse artifício A gente sabe disso. para prejudicar o presidente, prejudicou uma sociedade. A Viu, por exemplo, acabou com Belo Horizonte, todo mundo sabe disso. Você acha que teve um retorno aí? Isso influenciou? Agora ele recebeu, quer dizer, a sociedade deu para ele o troco. Em São Paulo, o João Dória, por exemplo, desapareceu da política, por quê? Porque ele usou e abusou de poder, né, arbitrário lá no estado de São Paulo, fechou São Paulo. Fechando São Paulo, quer dizer, o Brasil inteiro ficou a ver navios, né? A economia do Brasil acabou, porque São Paulo, quer dizer, é o coração, né, da economia do Brasil, né? Isso. Tá certo. Então, a expectativa é que o Bolsonaro possa vencer, na sua opinião? Se depender de mim, se depender da minha, quer dizer, do meu conhecimento, eu tenho que vencer. O Brasil chegar à primeira economia do mundo o mais breve possível. O Brasil hoje já alimenta o país e alimenta mais 1 bilhão de pessoas lá fora. E o Brasil com o agronegócio, na mão de Bolsonaro, Zema, desses governos que estão aí de direita aqui, o Brasil em breve vai alimentar a metade da população mundial. Aqui as pessoas pedem, aqui o pessoal falando aqui, gente, pode gravar aí, um abraço, alô Chumbinho, grande abraço para você, meu amigo. Muita gente, o Ademar também está por aqui. Alô Augusto, mandar um alô para o Dudu, aí da Dudu Pneus também acompanhando o programa. Um abraço para toda a equipe da Dudu Pneus aí no Jardins do Lago, em Nova Serrana, a mais completa loja de pneus da cidade. A imprensa também influenciou muito, né, claro, prefeito? Lógico, quer dizer, claro. A imprensa lógico, tradicional. Ixi, nossa, a Rede Globo, por exemplo, é um desastre, né, para dizer. A imprensa, a esquerda, ela é mais um partido, né, contra o presidente. As universidades também acabam influenciando. Claro, a gente vê, ué. Eu também. Só acho que os professores têm tendência à esquerda? Ângelo, eu sou professor e, infelizmente, a nossa classe ela é muito esquerdista. Infelizmente. Por exemplo, eu vejo, hoje eu sou aposentado, mas eu tenho um colega professor que trabalha, por exemplo, eles colocam Pimentel no céu e colocam o Zema no inferno. Eu acho que é uma incoerência muito grande, porque o Pimentel, ele acabou, ele pegou consignado. O pessoal não recebia, inclusive os professores não recebiam, né? Professor, né? Funcionário público, especialmente os professores que tinham empréstimo em banco, era consignado, né? Ele pegou o dinheiro do funcionário e não repassou. Quer dizer, 240 mil aproximadamente de servidores do Estado foi para o Serasa. Isso é um crime. Então colocaram o nome inserido no Mais de Serasa. 200 mil servidores do Estado ficou com o nome sujo. Porque o Estado reteve, né, do salário, reteve consignado e não repassou para o banco. Prefeito, te agradeço pela participação, do senhor à vontade aí para suas considerações finais, te agradecer muito por ter vindo, aceito meu convite, consideração, respeito, e voltar a me contratar, né? Parar de a comunicação da prefeitura. Isso. Eu era ser contratado para apresentar os eventos, na verdade não estava tendo evento, né, prefeito? Pois é, nós estávamos na pandemia, né? Mas era muito bom. Ângelo, eu falo assim, Ângelo, eu que te agradeço, né? A gente está passando por uma fase muito boa, né? Nós que somos prefeitos, por exemplo, hoje você não ouve falar que a prefeitura deixou de pagar funcionário, você não ouve falar que a prefeitura fintou terceirizado as empresas, né? Leandro Ferreira, por exemplo, eu acho que assim, eu estou falando de Leandro Ferreira, mas estou falando que 853 municípios vivem bem. Hoje você não ouve falar mal de prefeitura, não ouve falar mal porque o município tem recurso para pagar funcionário. Leandro Ferreira, por exemplo, a partir do dia que eu entrei em Leandro Ferreira em 2017, nunca mais funcionário recebeu atrasado. Na maioria das vezes é antes de vencer o mês, né? O dinheiro está no bolso, que é obrigação nossa. Então eu falo assim, ser prefeito hoje, Ângelo, é muito bom, porque antigamente, igual o meu irmão foi prefeito, era prefeito de folha de pagamento, e olha lá que era difícil. Hoje prefeito é prefeito de fazer política pública, é de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então eu sinto muito feliz e, sinceramente, dando Bolsonaro, eu tenho certeza que o Brasil está no caminho certo e vou fazer muito mais para o Leandro Ferreira. Agora, dando esquerda, eu vou dar uma parada, porque eu conheço, eu trabalhei no tempo da esquerda. Inclusive, o nosso plantão médico, que eu pretendo colocar 24 horas, eu vou repensar.
Porque o município tem dinheiro em caixa, mas eu não posso tirar o dinheiro, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Isso é muito sério, prefeito. É muito sério. Então, assim, eu sinceramente, Ângelo, a gente tem exemplo, né? A gente tem exemplo de Venezuela, né? A gente tem exemplo de Argentina, nós temos vários exemplos aqui na região. E já se fala, né, da União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Se isso acontecer, para onde nós vamos? Essa é a minha tristeza. Como é que vai acontecer com nossos filhos, nossos netos? Pedir o telespectador para refletir em torno dessa sua ponderação. Eu falo assim, o Brasil é o coração da América Latina, o Brasil é um continente dentro da América Latina. Você já imaginou o Brasil na mão da esquerda, copiando lá de Maduro, copiando desse povo? E o que vai acontecer com o nosso Brasil, meu Deus? Experiência que não vem dando certo, né, prefeito? Não, experiência que nunca deu certo, né? Onde deu? Argentina. Onde que socialismo deu certo? Onde que comunismo deu certo? No mundo, onde é que deu certo? Pois é, mesmo sabendo... As então, pessoas assim, insistem em apoiar. Principalmente nós, né, nós que somos da massa, nós que somos mais, quer dizer, daqui do interior, nós temos que pensar e repensar. Pensar e repensar e pedir conselho para quem entende. Porque não é brincadeira. Né? Nós estamos com exemplo aqui, o Chile, por exemplo, né? Chile, o Paulo Guedes foi lá e consertou o Chile, hoje caiu na mão da esquerda, está lá pondo fogo na igreja, né? A Nicarágua, né, condenando padres, expulsando freiras, fechando igreja. Quer dizer, o país é laico, mas nós temos nosso direito de ter a nossa fé, nossa religião. Né? Tem que ter respeito, isso. Então, assim, eu tenho rezado e pedido a Deus que não caiamos na mão de socialismo. O senhor falou que encontrou, que o PT comprometeu muito a sua gestão, né? O seu mandato. Primeiro mandato. Mas vocês, quando assumiram também, a prefeitura estava numa situação difícil, né? Leandro Ferreira é um caso foi mais especial, porque o prefeito o anterior a mim, né, quer dizer, destruiu o município. Né? Depois quem... Quando o senhor fala de destruir, vamos pontuar algumas questões. O senhor fica muito aberto, muito vago. Ele, quer dizer, ficou folha de pagamento, funcionário com 3, 4 meses atrasado, né? É justiça, né? Processo na justiça de todos os meios que você pensar, de casa de peça de máquina, de retífico de motor, Receita Federal, que é nome sujo na Receita Federal. Então, assim, foi um tempo difícil. Depois nós encontramos ainda, né, quer dizer, Pimentel no governo. Né? Então, assim, os prefeitos de segundo mandato sabem de que eu estou falando. Todo prefeito. Agora, os novos, né, eu vejo prefeito novo hoje, que quer dizer, não tem noção, às vezes, né, de prefeitura, está achando que sempre foi o paraíso. E é muito pelo contrário. Hoje nós estamos no paraíso, mas nesses governos anteriores foi tempo de sofrimento e de retrocesso. Falei aqui com o prefeito Leandro Ferreira, o senhor Helder Correia de Freitas. Helder Correia de Freitas, Muito conhecido. Sim. Natural Leandro Ferreira, né? Sim, tem 67 anos de leandrense. Eu sou leandrense há 67 anos. O senhor falou no início aí do nosso bate-papo, mas muita gente entrou agora. Gente, siga a gente aí no YouTube, não é isso? Estamos também pelo Facebook, pela Rádio 98. O senhor trabalhou em serviços simples da prefeitura, né? Eu fiz todos os serviços de prefeitura, Ângelo, de varredor de rua, secretário, né? Eu nunca imaginei chegar a prefeito, né? Aconteceu. Aconteceu, né? Quando nós fizemos umas pesquisas lá, né? Aí, quer dizer, tinha uma gestão desastrosa lá e falou assim, engraçado, é o Helder que é o bom. Né? Me elegeu em 2016, né? Fui reeleito em 2020, né? E eu agradeço muito a todos os leandrenses, agradeço que depositou essa confiança em mim e agradeço a Deus, porque eu, sinceramente, Ângelo, eu não estou tendo nada para pedir a Deus, o pessoal quer agradecer muito, muito e muito. Muita saúde. Muita saúde, né? 67 muita vontade anos, de trabalhar, né? Levanto 4 horas da manhã. Levanto 4 horas da manhã todo santo dia. Acorda cedo, prefeito? Às 4h30 eu estou na prefeitura, sabe? Assim, então, assim, eu sou o funcionário do município, servidor público, que mais trabalha no município de Ferreira. O senhor acompanha as obras, as ações? Tudo. Acompanho tudo. Sei de tudo. Prefeito, obrigado mais uma vez. Pessoal, encerrando aqui o Papo Máximo de hoje. A gente vai compartilhar nas redes. Espero que vocês tenham gostado aí dessa interação com o prefeito, né, que é muito querido. O Rasteiro, então, é o seu assessor natural, né, o Helder? Não, o Rasteiro ele foi prefeito, mas ele fica... Ele pode voltar. Ele pode voltar, ué. Não, ele é meu irmão, né? Ele não pode, não pode, parente de primeiro grau, né? Mas o Rasteiro também, quer dizer, agora nós vamos aposentar. O Rasteiro está aposentando, eu também vou aposentar. Contribuíram muito para o município. Muito, graças a Deus, muito. O Rasteiro buscou muita coisa lá fora, né? Sim, o Rasteiro foi um grande muito prefeito. Contato, né? Ele foi um grande prefeito naqueles tempos difíceis. As emendas chegam com frequência? Contribuem muito hoje, com o progresso? Hoje, nós não podemos reclamar. São deputados que sempre nos ajudam. Por exemplo, nós temos Domingos Sábio, que nos ajuda muito. Né? Nós temos Diego Andrade, que sempre nos ajudando. O Nilton Cardoso também, de vez em quando, ele faz lá uma gracinha lá para nós, sabe?
Então, assim, hoje é muito bom, é muito fácil de trabalhar e muito fácil de buscar O recursos. senhor não citou o nome do deputado Fábio Avelar? Fábio Avelar, deputado estadual. Porque eu falo assim, o Fábio Avelar é o único deputado nosso, né? Ele que nos ajuda. Esse é da terra. Agora os federais, eu falei dessa gama de deputados aí, porque Domingos Sá, por exemplo, é um deputado que eu apoio. O Diego Andrade é o deputado vice-prefeito. E o Nilton Cardoso Júnior é o deputado da nossa oposição lá, mas que é muito bem-vindo, é gente boa, e eu fiquei muito satisfeito. Tanto é que ele até saiu majoritário em Ferreira. Ele é majoritário lá com 15 votos de frente do Domingos Sávio. Oh. Mas ele é bem merecido. Mas está sempre presente. O Nilton conversa. Outro dia ele estava na minha terra, em Francisco Sá, me ligou. Ângelo Máximo, fiquei sabendo aqui que você é da terra aqui. Nós temos negócio aqui em Francisco Sá, norte do estado. Tem fazenda de todo lado, né? Sim, sim. É um grande abraço, deputado. Nilton Júnior, parabéns pela vitória. A Maria Lúcia que vai estar aqui contando a sua Maria história. Lúcia Cardoso, eu sou fã de Maria Lúcia Cardoso, é uma prefeita e tanto, viu? Ela é uma gracinha, Maria muito Lúcia. simpática, né? Muito Atenciosa, simpática. né? Um amor de pessoa. Aquela é uma verdadeira política. E eu quero mandar um abraço para ela também. Tá certo. É a minha vizinha lá. Vou mandar o link para Maria Lúcia. Isso. Pessoal, um abraço.